Oi, gente, que tal aprender a fazer essa linda necessaire agora pro tema aí de Páscoa? Páscoa tá chegando, então vocês podem adquirir aí no seu ateliê. Essa sublimação é do nosso parceiro aqui do Babi Arts, o Henrique Fatel. Ele com a sublimação e eu na parte da costura criativa. Então vem aqui comigo que eu vou estar mostrando pra vocês como é que faz essa linda necessaire. Meninas, olha que facilidade agora que tem lá no Henrique Fatel. Tem as necessaire, que você pode utilizar ela como uma necessaire simples, ou você pode customizar ela deixando ela térmica. Então, ela cabe aqui uma barra de chocolate, tá bom? Então, aqui são várias necessaire, tem várias estampas com várias marcas de chocolate. Aí, uma folha vem todas essas aqui. Essa daqui e mais essa. Aí, os painéis estão disponíveis lá para vocês escolherem, tem de outras marcas também. Vou mostrar para vocês como que eu faço ela no térmico. Então, para confeccionar essa bolsa no material térmico, você vai precisar da sublimação, que ela é feita em nylon 600, tá bom? A medida dela é 21 por 21, que é um quadradinho, tá bom? Então, é 21 por 21. Aí, aqui, ele já é o tecido inteiro, mas aí na hora que você vai fazer a costura, você vai pôr o zíper aqui em cima, tá? Que aí fica dos dois lados iguais. Fica bem bonitinho. Aí você vai precisar de um pedaço também de etaflon, de manta térmica. Eu corto um pouquinho menor do que o tecido principal. Vai precisar de um plástico leitoso, bagum, duas partes para fazer a colocação do nosso forro, um pedaço de zíper e um cursor. O zíper que eu tô utilizando aqui, eu recortei ele com 25 centímetros. Eu sempre corto um pouco a mais para poder facilitar na hora da gente colocar o cursor. Então, aqui a gente vai começar pregando o nosso... Então, vamos à montagem. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o zíper aqui na parte de cima e junto o forro. A parte do etaflon eu vou colocar depois, vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra não agregar a costura, tá bom? Então, a gente vai posicionar aqui o nosso zíper na parte de cima e posicionar também o nosso forro. Aí, você vai passar uma costurinha para prender todos esses materiais. Aí, agora a gente vai desvirar e rebater aqui a costura, para poder segurar o forro no material. Joga a costura para baixo e faz um pesponto aqui. Então, fiz um pesponto aqui e aqui atrás também que aparece, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? Repetir o mesmo processo do outro lado. Se você quiser fazer direto e colocar o forro depois, você fica a seu critério. Eu prefiro destacar e fazer o mesmo processo aqui pra gente não ter erro na hora de finalizar a peça, tá bom? Então, vou colocar a mesma coisa, direito do meu zíper pro direito do meu material e vou posicionar o forro em cima. Rebater a costura também da mesma forma, para depois a gente colocar o cursor.
Tira os excessos de linha. Aí, antes da gente colocar o cursor, a gente já pode posicionar aqui o nosso Etaflon. Se você não tem aquela cola spray, a minha acabou, então no caso eu vou usar aqui fita dupla face, que aí fica mais fácil de colar. Então, eu passei a dupla face aqui e vou colar o meu Etaflon. Não esquece de colocar o Etaflon da forma correta. O Etaflon, ele não pode ser colado assim, ó, a parte prateada pro avesso do tecido. Ele tem que ficar ao contrário, porque senão não vai manter a temperatura do que tiver aqui dentro. No caso, vai ser o chocolate, né? Então, a gente vai colar aqui e o forro está aqui, ó, tá bom? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar aqui do avesso, vai passar já o cursor, e depois vamos vir fechando as laterais da nossa necessaire. Então, coloquei aqui o meu zíper, eu olhei aqui pra ver se tá bem certinho, pra não ficar muito torto o zíper, e na hora da gente fazer a finalização, a nossa necessaire sair torta e a gente perder a margem de costura, tá bom? Então, ó, posicionei aqui o meu Etaflon, eu colei ele com a fita, segurei aqui com grampinha de papel para poder facilitar, para poder segurar esse material e não enroscar na hora da nossa costura. Então, você vai fazer o seguinte, você vai jogar o forro para um lado e o tecido principal para o outro. Indiferente dos lados que você pode começar, tá? Se você quiser começar pelo final da necessaire até o final do forro, isso fica a critério de vocês. Então, a gente vai seguir essa linha aqui de costura pra gente fechar a nossa necessaire. Fechando os dois lados e aí deixando aqui mais ou menos uns 4 dedos, que é pra você conseguir desvirar a sua necessaire. Cuidado aqui na hora do zíper. Então, cuidado aqui na hora do zíper. Dá uma reforçada um pouco na costura. Vamos fechar aqui a lateral. Vocês podem ver que eu não tô pegando em cima do meu Etaflon, que é justamente para não agregar camada na minha costura. Aí aqui a mesma coisa do outro lado. A gente vai passar uma costurinha, cuidado aqui na parte do zíper. Bastante cuidado e vamos finalizar aqui. Ó, minha linha desfiou. Bom, feito isso, passou as costurinhas nas duas laterais, tá? Nas duas laterais. Aqui eu dei uma reforçada mais porque eu achei que tivesse ficado muito na ponta, pra não, conforme vai usando, pra não acabar abrindo a necessaire, tá? Então agora aqui a gente vai fazer uma costurinha, parei aqui na metade e deixa mais um outro pedacinho. Então vamos deixar aqui mais ou menos uns 4 dedos pra gente poder desvirar essa necessaire. Ou se você quiser deixar um pouco a mais, eu gosto de deixar pra não forçar tanto o material. Tá? Então agora a gente vai recortar aqui o excesso de forro, excesso de zíper. Aí aqui dentro a gente vai localizar o nosso zíper, nosso cursor, vai abrir ele. Tem gente que deixa um pouquinho aberto, eu abro no meio da peça mesmo. E vamos desvirar. Então aqui nossa necessaire tá pronta. A gente puxou os cantinhos com muito cuidado para você não rasgar, não coloca tesoura pontuda. Se for usar alguma tesoura, use uma tesoura de ponta redonda para não furar e não rasgar seu material, tá? Aí você puxa o seu forro para fora,
Quem quiser pode fazer uma costurinha à mão, aquele ponto invisível, ou você pode passar uma costurinha de fora a fora aqui para poder fechar. Gente, não passe uma costurinha só onde que você abriu, porque fica muito feio, dá a impressão que alguma coisa deu errado. Então, passe uma costurinha de fora a fora, tá? E aí a nossa necessaire tá pronta. Eu vou fechar ela aqui para mostrar para vocês. Coloca o forro lá para dentro. Posiciona o forro lá certinho. Porque o cliente, ele não vai colocar o forro pra fora, tá? A não ser que ele for lavar, limpar. Mas você pode posicionar aqui bonitinho e fechar aqui com o seu zíper. Então a necessaire ficou pronta. É bem legal aí pra presentear, pra dar de lembrancinha. O painel, ele sai no valor de R$31, então dá pra você fazer várias necessaire dessa daqui. Não precisa ser necessariamente térmica, mas é uma opção aí pra você ter aí no seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado.